Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao nosso comentário, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. É o nosso 9º encontro. Estamos trabalhando a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, até o capítulo 5, versículo 10. Eu estou ainda recuperando de uma cirurgia, não tenho condição ainda de fazer, com mais tranquilidade os nossos encontros. Mas vamos retomar o nosso texto. Capítulo 4, versículo 16. Portanto, não nos acovardamos. Se nosso exterior vai se desfazendo, nosso interior vai se renovando dia após dia. A nós que temos o olhar fixo no invisível e não no visível, a leve tribulação presente nos produz uma carga incalculável de glória, pois o visível é transitório, o invisível é eterno. Sabemos que, se a tenda terrestre em que vivemos se desfaz, receberemos de Deus uma casa, uma eterna morada no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, suspiramos com o desejo de revestirmos a habitação celeste, caso cheguemos vestidos e não nus. Pois nós que habitamos em tendas, suspiramos acabrunhados, porque não desejaríamos desvestir-nos, mas revestir-nos, de modo que o mortal fosse absolvido pela vida. Quem nos preparou precisamente para isso é Deus, que nos deu o Espírito como penhor. Por isso estamos sempre confiantes e sabemos que enquanto o corpo for nossa pátria, estamos exilados do Senhor. Pois caminhamos pela fé, não pela visão. Mas, com ânimo, preferiríamos exilar-nos do corpo para morar com o Senhor. De qualquer forma, na pátria ou exilados, aspiramos ser-lhe agradáveis. Todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o pagamento do que fizemos com o corpo, o bem ou o mal. Esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Então, capítulo 4, versículo 16, nos diz São Paulo: portanto, não nos acovardamos. Se o nosso exterior vai se desfazendo, o nosso interior vai se renovando dia após dia. Embora o homem exterior, isto é, a parte corporal visível e perecível do homem, venha a se corromper, suas energias se esgotam. Ao contrário, o homem interior
ser espiritual e indestrutível se renova todos os dias pelo poder e pelo amor divino. O homem interior é aquele que caminha em direção do verdadeiro conhecimento. Versículo 4, 17. Pois, pela momentânea e leve tribulação, Ele nos prepara um peso eterno de glória incalculável. A tribulação desta vida não se iguala com a glória futura. Ao sofrimento desta vida é que se alcança a salvação. É perseverando, mantendo fidelidade, não se deixando ser vencidos, nem seduzidos por tantas promessas falsas. Então, não se deve comparar entre o perecível e momentâneo com aquilo que é infinitamente bom e eterno. É o sumo e eterno bem. Versículo 4, capítulo 4, versículo 18. Não colocamos nossos olhos nas coisas visíveis, porém nas coisas invisíveis. Pois as coisas visíveis são temporais, mas as coisas invisíveis, eternas. As realidades eternas e invisíveis são imperecíveis, elas não morrem. E a fé as deseja. O cristão não tem seu olhar para as realidades que passam, efêmeras, mas para as realidades eternas, aquelas que não passam. Enquanto as realidades visíveis são temporais, que é uma categoria que nasce com a criação e as criaturas, não é uma categoria do Criador, o Criador é eterno. As realidades eternas não são essas medidas para as realidades humanas, mas as realidades eternas são medidas para Deus, são divinas. Tudo graças a Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a tenda terrestre em que vivemos se desfaz, recebemos de Deus uma habitação, uma mansão, de uma eterna moradia no céu, não construída por mãos humanas. Paulo compara o nosso corpo neste mundo como uma tenda, habitação de nômades, que quando termina a permanência deste povo no lugar, eles levantam as tendas, o acampamento. Então, esse acampamento vem desmanchados. Devemos lembrar que Paulo era um fabricante de tendas. O corpo humano é como uma tenda. Uma vez que sua vida esgotou com a morte, termina sua existência neste mundo. Isto é, estamos neste mundo de forma nômade, peregrinos. Uma outra mansão, uma outra morada, uma casa existe. Nós sabemos que a casa é a habitação dos sedentários, não dos monges, não dos nômades.
Esta casa, essa habitação foi preparada por Deus. Uma nova realidade corpórea para o espírito que teremos em Deus. Essa expectativa final é a esperança de um novo corpo como dom de Deus, onde o que é perecível, isto é, aquilo que morre, ressuscita de forma imperecível, isto é, não mais passível de morte. Capítulo 5, versículo 2. Enquanto isso, diz São Paulo, suspiramos com o desejo de revestirmos a habitação celeste. Paulo traça a comparação da morada eterna, casa-mansão, para a metáfora de vestir, de roupa. O ser humano, com a morte, perde o velho corpo e fica despido e deve receber uma nova roupagem, um novo corpo. Um corpo não mais passível de morte, um corpo imperecível. Versículo 3. Caso cheguemos vestidos e não nus. O ser humano anseia vestir a nova roupagem, o novo corpo, sem despir a velha roupagem, o corpo biológico, pois ao ser humano perde o temor de ser achado nu, sem corpo. O desejo do ser humano é de que o corpo presente, efêmero e temporal, o desejo do ser humano, então, é que ele seja revestido do corpo celestial, sem passar pela realidade de ter que despir-se do corpo humano, isto é, sem morrer. O ser humano não quer que este corpo seja destruído, mas vestido com a imortalidade. Versículo 4. Pois nós que habitamos em tendas, suspiramos acabrunhados, porque não desejaríamos desvestir-nos, mas revestir-nos de modo que o mortal fosse absolvido pela vida. A morte é adversária do ser humano. Ela não é amiga do ser humano. Ela quer destruir a vida. O ser humano não quer perder a vida, mas quer ganhar outra vida. Existe aqui uma espécie de um conflito existencial. Isto é, um corpo, uma vida interminável, uma vida eterna. Para que aquilo que fosse mortal não morresse, mas participasse então da eternidade. O ser humano, em sua realidade mortal, traz a sede da imortalidade. Versículo 5. Versículo 5. Quem nos preparou precisamente para isto é Deus, que nos deu o Espírito como penhor. O destino do homem é morrer, mas Deus criou o ser humano para ser revestido. O Espírito é aquele que eleva o ser humano acima das coisas temporais. Quando o homem receber a corporeidade, ele se realizará pelo Espírito. O Espírito Santo é penhor. Deus penhorou o Espírito Santo como garantia para a nossa salvação. Versículo 6. Por isso estamos sempre confiantes e sabemos que enquanto o corpo for nossa pátria, estamos exilados do Senhor. É uma consciência de fé, é uma confiança. O fato de viver no corpo é estar longe do nosso destino final,
ainda estamos exilados, no exílio. Viver neste corpo é estar, então, no exílio, longe do Senhor. O morrer é regressar à pátria, nossa pátria final, nosso encontro com Deus, onde está Cristo Jesus, ressuscitado e elevado aos céus. Versículo 7. Pois caminhamos pela fé, não pela visão. Viver neste corpo é caminhar sustentado pela fé. Quando participarmos de Deus, revestirmos da imortalidade, nós caminharemos na visão. Na Visio Dei, não mais precisaremos da fé. Ser cristão neste mundo representa estar com Cristo. Se aquele que crê já se sente agora estar junto do Senhor, é porque a fé lhe garante essa certeza. Assim, a visão beatífica, eterna, será a consumação da união com o Senhor. Versículo 8. Mas com ânimo, isto é, espírito, preferíamos exilar-nos do corpo para morar com o Senhor. É a aspiração do cristão, exilar-se do corpo, estar com o Senhor. Ele tem a confiança absoluta de que morrer é tomar morada junto ao Senhor, a união com Cristo. Versículo 9. De qualquer forma, na pátria ou exilados, aspiramos ser-lhe agradáveis. Seja neste corpo exilados, ou na pátria, na vida eterna, devemos agradar a Deus. Vivos ou mortos, nós devemos agradar a Deus. A vida do cristão deve ser um esforço contínuo para agradar o Senhor. Versículo 10. Todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o pagamento de que fizemos com o corpo, bem ou mal. O julgamento é o comparecimento perante o tribunal de Cristo. No juízo, o ser humano receberá segundo o seu bom ou mau procedimento. A sentença será proferida mediante as obras de cada um. O ser humano não pode esquecer que na obra da salvação, Deus é companheiro. É aquele que está do lado. O homem será repudiado se não cumprir a tarefa que lhe compete, que lhe cabe. O ser humano é responsável pelas suas escolhas. Então essa é a nossa reflexão que nós fazemos sobre essa carta de São Paulo, a segunda carta aos Coríntios. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.